Olá! Oi, Magali. Boa tarde. Uns minutinhos, queimadinha. O moço estava fazendo furação na minha parede. Tive que esperar ele terminar o buraco. Mas já, desculpem. Assim, a semana que vem vamos estar normais, tá? Não vai mais ter esse tipo de problema, assim. E aí, como é que foi a semana? Como é que vocês passaram? Ainda está sendo muito puxado? Muito bem. Essa semana eu vou puxar um pouquinho, continuar puxando, porque, tipo assim, a gente tem um problema com a Lua, na verdade, umas confluências, umas quadraturas, umas conjunturas, né? E então foi uma semana cheia de surpresas boas, coisas assim acontecendo rapidamente, né? A impressão que a gente tem que, tipo, coisas que estavam trancadas há muito tempo começaram a fluir, né? E começaram a andar, coisa que a gente não estava nem esperando resolver tão rápido assim. No caso, a minha reforma aqui em casa, eu achava que ia levar uns 15 dias para eu conseguir soluções, né? De repente, a Silvia andou passeando, aproveitando tudo que pôde, né? Orgias gastronômicas. Então, por um lado, dificuldades para lidar com as emoções profundas, daquelas mais antigas, né? Aquelas que a gente está tão acostumada a conviver com elas, que, de repente, nem sequer a gente se dá conta, né, de que elas existem, que elas estão ali funfando, né? Então, a gente fica pensando assim, tá, mas não está acontecendo nada, o pessoal disse que ia acontecer, não sei o quê, mas não está acontecendo nada, né? Aí eu comecei a ficar atenta. Olá, Eli, tudo bem? Comecei a ficar atenta para o que estava acontecendo comigo, né? E aí fui ver que até as coisas que se resolvem rápido tem a ver com mexidas lá naquelas áreas que estavam... Sabe como é que é? Tem umas que a gente jogou para baixo do tapete, botou em algum lugar, eu não sei exatamente aonde, mas que a gente não estava mexendo nelas, porque até a gente achava, está mais ou menos resolvida, não sei o quê. E que resolvida que nada, sabe? Vem com tudo, né? Então, eu fiquei pensando assim, ó, o que a gente podia fazer para tornar menos denso, porque eu penso assim, por um lado, a gente já está acostumada a mexer, né? A fuçar nessas histórias, assim, e, por outro lado, a gente pode se fragilizar, sabe? Bastante, aliás. Então, eu resolvi assim, já que a gente está pegando o espaço da empatia, né? Vamos ver como é que a gente pode resolver a questão e empatizar com a gente, conosco, né? Porque acho que é um momentinho que a gente vai precisar de um pouquinho de empatia pessoal. Sim, eu, comigo mesma, preciso pegar leve, né? Porque a gente, em geral, quando a gente não consegue resolver e está muito mesclada com sentimentos muito poderosos, que é o sentimento de responsabilidade, o sentimento de dever, né? Que aqui no Sul, pelo menos, a gente tem um sentimento de dever muito acirrado, né? Então, eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode se reforçar um pouquinho para lidar com essas dificuldades que o entorno
o céu, sei lá, o tempo está mexendo dentro de nós, tá? Então, existe uma coisinha aqui bem interessante, que a gente chama de nobreza, né? Dizem os profundos estudiosos que quem vem para a Terra vem para desenvolver nobreza. Esses estudiosos de long time, que têm, né, suas metas de transcendência através de clãs, etc., né? Essas pessoas dizem que a gente veio para cá com esse sentido de desenvolver nobreza. A nobreza, então tá, eu tenho que ser um nobre, eu tenho que ganhar um título, eu tenho que nascer em família de sangue azul, e etc. E não é isso. O pessoal se confundiu e pensou que isso era nobreza. Não é nobreza, não. Nobreza tem a ver com alguma coisa de distinção naquilo que a gente consegue elaborar, consegue realizar. Tá? Então, o que seria a nobreza neste caso, né? A gente está falando de emoções profundas, coisas do passado, está nos pegando por aqui, por ali, está nos... quando a gente nem vê que está dentro, quando a gente vê está atolado, né? Então, nobreza nas emoções. O que seria isso para nós, né? Em termos de empatia, porque se a gente vai empatizar com alguma coisa que a gente reconhece, né? Não, tipo, tá, mas tipo assim, que nem eu me reconheço, quanto mais eu, tá, não sei, sabe? Tá, vamos nos apoiar em algumas tradições, e uma das tradições que a gente está se apoiando, uma delas, é a cosmologia. O que a cosmologia diz para nós? A cosmologia diz para nós o seguinte, vamos ver, tem mais um recadinho aqui, a velhinha chegou. Oi, velhinha, boa tarde. Então, a gente vai falar um pouquinho da nobreza nas emoções. Na cosmologia, a gente chama isso de violeta. Na astrologia, se chama isso de lua. Tá? A pessoa está de lua, né? Tá. O humor do dia, sabe? Então a gente levantou com esse humor, como sei lá, mas esse humor me acompanha há muito tempo. A gente tem várias pegadinhas aí nesse sentido, tá? Então eu fiquei pensando assim, se nós vamos empatizar, né? A empatia, neste caso, seria uma empatia comigo. Então, se eu vou empatizar comigo, eu fiquei pensando assim, eu vou pegar a lua, né? Então, eu vou tentar empatizar com as minhas emoções. Tá, mas Leica, como é que é isso assim? A empatia não está dentro de mim? Como é que eu vou empatizar comigo mesmo? Tá, mas quem empatiza? Até agora a gente falou no amarelo, a gente falou no verde e a gente falou no prata. Falamos em outras coisas assim, mas basicamente foi nesses que a gente falou, né? Então, assim, e agora eu estou falando no violeta. Como é que a gente vai empatizar com o violeta? Mas eu nem sei quem é o violeta. Se são as emoções, tá, emoções, sabe? Lá. Então, vamos entrar um pouquinho para dentro disso aí. Então, o que seria o violeta? Tá bom? Vamos definir um pouquinho o que seria o violeta. Vocês acham violeta lá no Cores e Seus Humores, né? Que eu sempre deixo o link aí meio que disponível lá do blog, porque às vezes a gente perde os papéis dentro de casa, ou perde os arquivos, tá lá na internet, só entrar lá e a gente pode ver. Então, assim, como é que o violeta funciona?
Alguém se lembra como é que a violeta funciona? Vou pressupor que todo mundo lembra, mas aí eu vou só reforçar as lembranças, tá bem? Então, o violeta tem a capacidade de sofrer como uma vítima impotente. Vocês conhecem pessoas que funcionam no papel de vítima? Eu funciono no papel de vítima. Tudo acontece comigo. Eu sou uma pessoa azarada, tá? Todo mundo pega no meu pé. As pessoas, sempre que podem, me passam uma... Como é que a gente diz? Me passam uma perna, me empurram, me derrubam, me puxam, depois me deixam na mão. Eu sou uma vítima, tá? E todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa da melhor qualidade, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda os outros, eu sou uma pessoa muito legal mesmo, né? Ah, a Silvia falou, é energia que transmuta, tá? Então, assim, para que as emoções, para que no fervor das emoções elas se transformem em alguma coisa superior, uma oitava superior. Muito bom, Silvia. Boa lembrança. Então, a vítima. Tá. E aí, em geral, o violeta se mostra de 3 formas. Gente, olha só. 3. Tudo é 3, né? Tá. Então, ele tem 3 comportamentos. A vítima, que a gente já falou agora, tá? Ele pode ser um outro que encheu as paciências de... Magali, a gente conhece uma turminha, né, no papel de vítima. E, às vezes, é difícil tirar as pessoas de lá também, né? É meio complicadinho. Então, assim, digamos que eu estou há tanto tempo como vítima que me deu uma raiva, e agora eu vou me vingar. Eu vou fazer as pessoas se sentirem tal como eu me sinto. Sempre que alguém me fizer qualquer coisa, eu dou um troco, tá? Olho por olho, dente por dente, tá? Então, vai ser assim. Daqui para frente vai ser assim. O olho por olho, dente por dente, tem a ver com esse violeta que resolve se vingar, tá? Ele fez uma reflexão? Não. Ele estava sofrendo. Até que encheu de sofrer e resolveu dar o troco, tá? Então, ele faz o outro sofrer como ele próprio sofre, tá? Tem reflexão nessa história? Como vítima tem reflexão? Não. Como vingativo tem reflexão? Não. Então, muitas vezes ele transforma o que sente, ele se torna transcendente, né? O pessoal diz que Shakespeare foi o inventor do humano, né? Que assim como a gente entende a humanidade hoje, que a gente define a humanidade hoje, tem a ver muito com as obras de Shakespeare, né? E o pessoal fala muito que, mas eu não entendo Shakespeare, eu leio aquilo, não entendo nada. E eu acho que a gente tem que ser teimoso, sabe? Já que disseram que é tão importante assim, a gente devia ser muito teimoso e ficar lendo aquilo lá, um dia vai fazer sentido. Um dia deve fazer sentido, né? Então, a palavra alteridade, alguns falam muito dessa palavra, alguns entendem o que ela tem a dizer, e alguns não entendem nada, nunca ouviram a palavra, mas é uma palavra interessante para a gente sacar aqui, tá? Então, quando se observa uma pessoa, percebe-se, às vezes, o esforço que ela faz para parar de se repetir em questões que resultaram em grande sofrimento, né? Às vezes para si, às vezes para os outros, né? Então, assim, eu estou vivendo isso há tanto tempo, eu não quero mais viver assim. E resolve transcender isso aí. Aí, digamos que essa é uma pessoa que
se vingar não faz sentido para ela. Já apanhou tanto, já sofreu tanto, não conseguiu nenhum resultado para sua vida, e ela pega essa coisa de uma forma um pouquinho mais transcendente, né? E ela diz assim, bom, vamos ver o que eu posso fazer de diferente disso aí, porque eu não aguento mais sofrer. E eu não aguento mais ter que lidar com essas pessoas me arrastando, me arrastando, me arrastando, sabe? De tentar achar uma saída, de tentar achar um jeito. Eu vou me recolher, eu vou me afastar. Isso é possível? Não é que às vezes é, mas grande parte das vezes não é, né? E quando não é, como é que a gente vai fazer? Então, estando junto com a pessoa, com aquelas pessoas, o que eu posso fazer para eu me transformar? Pegar os exemplos, né, gente? Tem exemplos em tudo que é canto. No meu tempo, mais atrás, que a gente tinha poucos veículos de comunicação, a comunicação era por rádio e por livros, né? Ou de vez em quando eu recebia a visita de uma pessoa que falava esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de exemplos, né? A gente tem uma enxurrada de exemplos, a gente não precisa, praticamente não precisa fazer nada, assim. Não precisa muitas buscas, tá ali, tá bem no nosso alcance essas questões. E se tá bem ao nosso alcance, aí eu vou ver. E aí eu tento me ligar. Não, eu vou tentar seguir um bom exemplo para eu sair dali, porque não é todo mundo que vive esse mundo de vítima que nem eu, tá? Então, tem gente que consegue sair desse papel de vítima, então eu vou procurar pessoas que conseguiram sair desse papel de vítima, ver o que elas fizeram, como é que foi, e aí eu dou conta. Muito bem. Muito bem, essa é uma pessoa que está tentando conseguir algumas questões, algumas soluções, né? Então, observo uma outra pessoa, ouço as histórias de família, ouço as histórias que foram contadas por outras pessoas, né? E também tem a história oficial. A história oficial é contada pelos vencedores. E algumas vezes a história é contada pelos vencidos, quando não foram impedidos de deixar registros, tá? Então a gente vê que tem os dois lados da moeda. E eu, assim, ó, eu amo e creio que a maioria também adora, sabe? O esforço de quem tem grandeza. Tem grandeza para olhar além da média, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a média das coisas são esse funcionamento. E eu, assim, não sou mais capaz de compactuar com isso. Tem horas que eu compactuo. Para mim tá tudo bem. Então, se para você tá tudo bem, não tá sofrendo, não tá de bem com aquilo que está acontecendo, tudo bem. Mas tem gente que tem assim, não, tem horas que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais sofrer. Eu não suporto mais fazer o outro sofrer. Eu tenho que achar uma saída. Tenho que achar uma saída digna, uma saída diferente. Isso eu amo pessoas assim, eu adoro, eu vou buscando e procurando esse tipo de gente, sabe? Porque essa pessoa adquirir um pouquinho de grandeza de olhar, sabe? Então ela olha para a gente que está acima da média, tá? Um olhar que está acima da média da maioria do entorno. Então, uma pessoinha determinada resolve colocar em prática algo parecido com desprezo,
Então, assim, Zuleika, o que tem isso a ver com as emoções? Tem tudo a ver com as emoções. Tudo a ver com as emoções. Eu só estou tentando mostrar para vocês o que acontece com essa pessoa que resolve transcender, tá bom? Ela começa a funcionar com uma espécie de desprezo. Ela despreza aquelas atitudes, tá? Ah, nos outros também, mas nela, mais ainda, sabe? Ela despreza aquele jeito de funcionar, mas ela ainda funciona daquele jeito. Mas o desprezo vem... Muitas vezes as pessoas até são malvadas consigo mesmo, com seu corpo, né? Por quê? Porque elas pensam que eu estou produzindo toda essa porcaria, eu tenho que me livrar dessa porcaria, então eu me livro de mim para me livrar da porcaria. Oh, gente, não é bem assim, né? Então, mas veja assim, o que desprezo é? O desprezo é uma virtude? Não. Mas ela pode ser também um degrau para eu chegar até uma virtude. Então, em geral, quando eu começo a desprezar certas atitudes em mim, eu não preciso desprezar a minha pessoa, só essa atitude. E essa atitude, o que ela pode ser? Tá? Vamos ver. Então, um vício pode detonar um hábito? Vou repetir, um vício pode detonar um hábito? Sim. Neste caso, o desprezo se apoia em uma não virtude, né? E você diz que ele faz uma pessoa desvestir um hábito arraigado que a pessoa, ou por sofrimento, ou por odiar fazer o outro sofrer, resolve transcender? Sim. Eu começo a desprezar em mim aquela atitude, tá? Às vezes é porque eu vi tanto nos outros que aí eu começo a ver em mim mesma e aí eu começo, tá, não, eu não suporto ser assim, né? Então, vocês viram que eu não falei de orgulho, né? Até agora eu falei de desprezo. Por quê? A pessoa não se sente melhor do que as demais neste momento, com este tipo de desprezo, que é um desprezo que vai levar ela à transcendência, tá? Ela se sente mal, ela se sente péssima, tão ruim como as outras, vítima de si mesma, né? Daquilo que não consegue transcender, como se ela estivesse presa numa armadilha. A cada queda em sua ação repetitiva, ela atua às vezes contra si, como se dissesse, chega ao corpo, à mente e à tirania das emoções. E aí, tu quer dizer, Zuleika, que a minha lua ou as minhas emoções podem ser tirânicas? É. Sabe? Se vocês tiverem algum exemplo, podem contribuir, tá? Pode ir contribuindo para aí. Então, essa luta, que tipo de luta é essa? É uma luta por unidade interior, tá? Por uma ordem interior e por um apaziguar das ações. Por quê? Porque as minhas ações começam a ser cada vez mais agressivas, furiosas, malvadas, até comigo mesmo, né? E, de repente, tudo isso dá um estresse tão grande, quando a gente vê, não tem mais energia para nada, não tem energia para coisíssima nenhuma, né? Tá bom. A Magali despreza fortemente esse assunto. Ai, ai. Então, e o orgulho aqui? Se nada deixa de existir, onde é que ele se encaixa? Porque, tipo assim, eu não posso pegar meu orgulho e jogar fora também, né? Então,
A gente pode sentir orgulho de não declinar nas próprias decisões repetitivas, né? O orgulho de manter-se nos tratos que faz consigo mesmo, né? Se escolho para mim boas metas, vou reconhecer que também existem obstáculos, né? Então, eu estou sendo boazinha comigo? Não. Eu estou reconhecendo, gente, o caminho daqui até ali parece que era só eu entender. Não, tem obstáculos. Tem obstáculos porque todos os meus sistemas funcionavam de acordo com aqueles hábitos. Como é que vai ser agora? Aí eu digo, comigo não adianta, não vai haver mudança. Vai haver mudança. Tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, para entender que tudo está meio que enredado, é um enredamento, né, ali. E se eles existem, há certamente, se existem obstáculos, há certamente soluções. Será que não? Existem. Mas aí eu sou capaz de ter humildade de reconhecer que eu desconheço quais são as soluções. Eu não as conheço, né? Mas eu sei que nem a Terra inteira não está enredada como eu estou enredada. Então, significa que podem haver soluções. Não, é porque você não viu a minha casa, sabe? É porque você não viu as pessoas do meu trabalho. Tu nunca trabalhou lá na minha firma. Tu nunca viveu lá na minha casa. Mas será que com tantas pessoas na face da Terra não teve nenhuma casa igual a tua, que tivesse soluções diferentes? Possível que sim. Então, dá para ir atrás de bons exemplos? Eu penso que talvez seja uma boa ideia. Existem soluções. Se a gente está num mundo meio que dual, né? Existe soluções. Vem o problema, vem a solução também. Só que talvez eu esteja focada onde? No problema, não na solução. Então, não vou ver, né? Isso é uma frase da Fafá, da Fabiola. Né? Então, gente, às vezes eu desconheço as soluções, né? Mas há no mundo gente que conhece as soluções, que tem percepção, e eu também tenho, né? E aí, o que falta para botar em prática? Tem ideia? Soluções, sugestões. Teve um tempo que você me perguntou muito assim, não dá isso, não dá aquilo. Tu não conhece os meus. Eu acho que, olha, Magali, eu posso te dizer assim, tu não é a única pessoa que fala desse jeito. Eu também já falei assim, desse jeito. É. Parece mesmo que... Porque a gente teve as vísceras para modificar aquela situação, sabe? Ninguém colabora, né? Eu me senti assim, né? Custei para ver o que estava acontecendo, mas eu adoro o exemplo alheio, sabe? As pessoas vivem de outro jeito, dão outras respostas, então pessoas que estavam vivendo junto comigo estavam muito bem, obrigada. É só eu que estava no sofrimento, que Deus nos acuda. Eu ficava pensando, mas por que eu sofro e o outro não? Qual é o problema? Né? A live está pegando a marca. Tá. Hoje é teu dia, Marquinha. Elas estão dizendo que eu estou pegando teu pé. Eu espero que não. E quando sou eu esta própria personalidade? Tá. Eu estou pensando assim, tá? Digamos que tu fosse um violeta que comanda o corpo, né?
Se tu for um violeta que comanda o corpo, significa... Deixa eu ver aqui, que tu tinha que ter nascido. Então, então seria, tem Sagitário, tem Capricórnio, 3 adiante, 3 para trás, como é que é? Me ajudem aí. Quem é que tem o violeta que comanda o corpo? Eu acho que é o leonino. Se tu é uma leonina, então, bebê, o que a gente vai fazer? Eu tenho um irmão de leão, sabe? E ele é uma pessoa difícil, porque ele acha que ele tem que vencer e funcionar e ter sucesso a partir dele mesmo, né? Então, ele escolhe os exemplos a partir de ele mesmo, né? Ele escolhe os mestres, ele não confia em ninguém, ele escolhe aleatoriamente, ele vai buscar e ele acha, e ele segue, e aí depois ele vê, e depois ele muda tudo de novo. Eu amo ele, né? Eu acho ele a coisa mais querida, mas eu vejo assim que a gente tem que contar que ele um dia resolva ser mais parceiro, né? Mais junto para resolver alguma coisa. Da minha experiência, posso te dizer que os leoninos são excelentes amigos para mim. Eu gosto deles porque eles são incansáveis nas experiências, né? Eu nunca vi um leonino que se atirasse no chão, assim, sabe? Tipo, não dá certo, ele vai lá de novo, não dá certo, ele vai lá de novo, né? Eu fico pensando de 8 meses, né? Setembro teve virgem, então talvez tu seja outro tipo de pessoa, tu seja uma libriana, né? Então, se tu é uma pessoa de Libra, quem comanda o teu corpo é Capricórnio, é o marrom, né? Então, o marronzinho, ele é determinado também, né? Mas aí seria bom ver marrom de quê, sabe? Onde é que ele está, né? Porque aí, de repente, ajuda muito. É como se tu visse o norte, tá? Vê o teu norte, em que casa ele está, Dudu, sabe? Aí tu dá uma olhadinha ali e tu vai ver assim qual é a marrom do quê, né? Então aí a gente pode ver, pode ser que ele seja um marrom do violeta, né? Então o filtro violeta é um filtro muito forte, né? E então essa coisa de querer fazer do seu jeito é muito leonina, né? Então assim, não... Eu disse, mas que referência tu teve? Onde é que tu te apoiou? O que tu viu? Não, eu sinto, eu sei, são os reis, né? Assim, eles reinam, né? Mas nem todos funcionam desse jeito. Tem alguns com umas oitavas melhores, assim, né? Então, vamos vendo. Se eu percebo que tem outros com melhores soluções, eu posso pegar e perseguir esses exemplos, né? E tentar colocar eles em prática, tá? Vou precisar da percepção, sim, tá? Porque a percepção é uma coisa mais completa. Eu estou sendo empática? Sim. Então, dentro dessa empatia, eu estou procurando quais são os melhores atributos que eu tenho para ser empática comigo, tá?
Porque assim, putz, sou eu mesma funcionando comigo mesma e tomando decisões para mim de dentro, sabe? Vocês sabem como isso é complicado, né? Então, eu sempre procuro, eu já disse para vocês assim, ó, eu sou uma pessoa aberta para os outros, e as pessoas me dão feedback, e eu vou conferir, vou olhar, vou ver se tem mesmo a ver comigo, se não tem, né? E acho muito útil as pessoas criticarem, fazerem observações, sabe? Porque eu vou procurar melhorar a partir daí, né? A partir da crítica. Eu acho que a crítica sempre nos auxilia em algumas coisas, né? Principalmente para gente que se importa, né? Porque tem gente que não se importa. A Dodô está dizendo que o leonino é altruísta e egoísta. Eu acho que ele tem metas altíssimas, né? O que a gente pensa, eu que gosto muito dos leoninos, né? Eu penso que se eles dessem para a gente o benefício da dúvida, se eles, olha só o que eu vou dizer, se eles conversassem com a gente, em vez de só nos falar o que é certo e o que é errado, sabe? Se conversa, o diálogo é uma coisa fabulosa, eu falo, tu me diz o que pensa a respeito, sabe? E, então, bah, seria muito legal. Eles têm metas altíssimas, então, altruístas, eu acredito que sim. Pelo menos as pessoas que eu conheço, sabe, elas nunca foram, nunca as vi com pessoas capazes de ver alguém ter uma necessidade e não dividir o que elas têm, sabe? São pessoas bem interessantes, assim. Aliás, eu acho que talvez por isso que eu gosto muito delas, né? Apesar de, sabe, de vez em quando eu faço... Para mim é um pouquinho difícil de ver os... Né? Hoje em dia eu já trato com muito mais respeito, porque eu conheço... eu acho que é um sofrimento que a pessoa tem, por algum motivo, seja lá qual foi, a experiência dela não diz para ela que ela deve confiar nos outros, né? Minha experiência também diz que confiar nos outros é um baita de um risco, mas mesmo assim eu confio. Porque eu fico pensando assim, que é muito cansativo ficar desconfiando o tempo inteiro, tá? Vai que eu encontro uma pessoa maravilhosa, que merecia toda a minha fé, e eu já saí na desconfiança com ela, né? Não tem muito temperamento para isso, sabe? E se a pessoa não era digna de confiança, eu tenho que dizer, pô, perdi meu tempo, etc. Eu não sou uma pessoa desajuizada, né? Mas eu sou cuidadosa, mas não sou uma pessoa na retranca, sabe? E às vezes o leonino me parece que olha para as pessoas com bastante desconfiança antes, né? Talvez, pode ser só a impressão daqueles que eu conheço, né? Existem muitas pessoas diferentes por aí. Então, aí, digamos que aí eu resolvi pegar esse tipo de estratégia para ir em busca de melhores soluções para assuntos semelhantes, né? Então, o que eu vou precisar? A minha percepção, é a minha melhor sugestão para vocês usar a percepção, tá? E o que eu vou ter que fazer? Separar um tempo para mim. Ah, não, Zuleika. Tu sabe quanto tempo eu tenho sobrando? Eu mal durmo. E lá, de vez em quando, eu tenho tempo para lazer. E aí tu vai me dizer que eu vou separar um tempo para mim, para ir buscar, para resolver um temperamento. Ah, eu espero que você faça isso. De fato, eu espero que você faça isso. Sabe por quê? Porque é capaz de sobrar muito mais tempo depois para ti. Sabe? Tempo que tu não gastou com alguma encrenca, tempo que tu não gastou, tendo que correr atrás de alguma coisa que acabou te enredando. Eu acho que vale a pena, sabe? Usar a percepção para descobrir novos jeitos de funcionar em questões semelhantes, tá? Então,
às vezes a gente quer prazer, tá? Não, pera um pouquinho, eu preciso de prazer também, eu preciso de lazer. A gente diz que lazer é como se fosse prazer, né? Muitas vezes a gente separa um tempo para o lazer e acaba que nem é tanto prazer assim, né? Às vezes, né? E é este um prazer em que os efeitos colaterais são praticamente orgásticos. Eu pensei e eu achei que essa palavra é a palavra que mais cai bem, né? Então, assim, a gente procura ter espaços de prazer, mas este prazer de conseguir uma solução para um jeito de funcionar que está me trazendo problema, gente, é uma satisfação tão grande, sabe? E eu sempre penso, é um prazer orgástico, sabe? Porque ele é muito íntimo, alguém já deve ter experimentado alguma coisa semelhante. Se vocês conseguirem trazer um exemplo, eu ia ficar bem contente, tá? Quando a gente vai lá, faz todo aquele esforço para fazer uma modificação, para fazer uma mudança, e a gente consegue, né? E aí a gente conseguiu. E quando aquilo está funcionando direitinho, assim, Deus santo, é muito, muito bom. É uma explosão, né? Uma explosão de luz, assim. É assim que eu sinto, né? É uma alegria interior incontrolável e incontável. Eu não sei como contar para vocês, sabe como é que é. Isso eu estou falando da minha experiência. Da experiência alheia, eu não tenho muitas permissões assim para falar. Então, algumas, se eu conseguir algumas permissões para contar alguns exemplos, eu vou contar para vocês, tá bom? Então, uma harmonia interior é impagável, tão manifestada que tem sabor de um presente desejado, sonhado e agora explicitamente desempacotado. É assim que eu sinto, é assim que eu explico essa sensação. Então, vamos pensar, eu achei, eu tenho um exemplo que vale a pena, que é o exemplo da borboleta, né? Vamos pensar assim na borboleta que, enquanto sendo aquele bichinho que anda com aquelas muitas perninhas, né? A lagarta é um bichinho que, assim, chegou por aqui de ser lagarta, sabe? E começou a dizer assim, olha, pode acontecer o que for, não interessa. Cristina, oi Cristina, tudo bem? Pode acontecer o que for, pode acontecer o que acontecer, eu não vou mais ser lagarta, porque eu não suporto mais ser lagarta. Eu odeio, não interessa, parou tudo. Não interessa o que eu vou perder, não interessa o que vai me acontecer, não interessa. Assim eu não serei mais. Eu fico pensando que, sendo lagarta, talvez algum dia ela chegue a esse ponto e diz, não. Pode ser que ela decida. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela sente, deste jeito, eu não aceito viver mais. É esse tipo de decisão que vai surgir num Violeta, né? A Cristina que entrou agora, a Violeta, a Lua, as emoções, tá bom? É neste momento que ela diz, assim eu não aceito mais viver, tá? E aí ela vai, se recolhe e vai fazer uma mudança. Esse se recolher, né, pode ser simplesmente assim, ó, eu não vou me manifestar, lembra a Clara, né, que a Silvia contou tão bem aquela história, né, a Clara, ela disse assim, não vou falar mais, né, se fecha para conseguir um jeito melhor de funcionar, né. Pode ser outra coisa, não precisa ser isso, pode ser qualquer outro exemplo, e aceito todos esses exemplos, né, pessoal.
Se sirva de exemplo, use-me, a Magali, né? Minha lua é da lua. A Magali está comigo, eu não sei quanto tempo, mas faz bem mais de 2 anos, né, Magali? Que a gente está tentando fazer uma transformação. A Magali é uma geminiana, e, então ela é comandada pelo amarelo, a energia empática, né? Então, imaginem assim, a energia que comanda Formi é a empatia, tá? Então, assim, eu chego aqui, eu amanheço, e as pessoas estão todas ao meu redor, né? E eu praticamente sou tudo que está ao meu entorno. A Magali era uma pessoa que acordava, ia dormir funcionando com este amarelo, tá? Então aí, como é que esse amarelo vai funcionar? Eu acho que depois aí na próxima live eu falo um pouquinho do teu tipo de amarelo, né, Magali, que eu não me lembro exatamente se ele é amarelo, qual é o filtro dele, né? Onde é que ele está, na casa de quê, sabe? É amarelo com um filtro, sempre tem um filtro, né? Então, assim, ó, se o meu Mercúrio, né, é um Mercúrio empático, a Magali nasceu em um meio. A vovó da Magali é uma senhora que tinha um centro de umbanda da Grande Fraternidade Branca, tá? Então, imaginem só, a Magali já nasce nesse meio, né? Então, quando nasce nesse meio, a bondade ali, a bondade é uma coisa natural. A pessoa tem que se doar, tem que se doar, tem que se doar o tempo inteiro, o tempo todo. Ela nasceu para se doar. E sendo um amarelo, o comandante do corpo, é claro que ela vai aceitar. Ah, é isso que esperam de mim? Então tá, isso que eu vou ser, né? E é uma tristeza, porque as pessoas hoje em dia são muito de usar a gente. Enquanto eu sou útil, depois que eu não sou útil, de repente, espera, 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 espera. Então, se a pessoa é muito empática, ela vai ser a pessoa que nunca cuida de si mesma, né? Ela nunca tem direito de cuidar de si mesma. Aliás, porque, tipo, a vida de uma pessoa de religião ou a vida de um médium, né? É qual? Se doar, se doar, se doar, né? A vida de uma pessoa, irmã mais velha, se doar, se doar, se doar. Tá. Tem muitas dessas ciladas na vida, tem muitas. Quando é que a gente deve se doar, então? Se eu sou médium, eu devo me doar. Não. Quando a tua missão de vida for doação, aí tu vai te doar. Não é porque tu é irmã mais velha que tu vai te doar. Não é porque tu é médium que tu vai te doar. É a tua missão de vida. Mas como é que eu vou saber a minha missão de vida? Pois é, se autoconhecendo, tá? Quando a gente se conhece, então assim, a gente sabe muito bem quando uma pessoa está se doando por felicidade, porque ela é assim, né? Agora, do jeito que o pessoal nos criou nesses últimos tempos, assim, a gente pensa que a gente é assim, né? Só que nem sabemos mais quem a gente é, então vai ter que se buscar um pouquinho. Vamos voltando para as emoções, tá? Imagina as emoções da Magali, quando de repente percebe que a missão de vida dela é um pouco diferenciada daquela que ela estava percorrendo. Um pouco bastante, né, Magali? E aí? A Magali foi treinada para ser uma pessoa que serve os demais, serve os demais, serve os demais. Só que a Magali nasceu para ensinar. E aí? Como é que tu sai do cargo maravilhoso de ser uma pessoa que se doa, que se doa, que se doa, que se doa, para ser uma pessoa que ensina? Beleza, né? É sentar agora, tu já sabe, agora faz.
Não, eu sei que não é fácil, né? Mas vamos pensar assim, ó, que como todos somos filhos de Deus, essa seria uma construção em que eu sou uma pedrinha. E se eu sou uma pedrinha que está no lugar errado, sabe? Eu não vou ser tão resistente para aquela área da construção que Deus queria, né? Então, ou digamos que eu consiga ser extremamente boa nisso que eu estava fazendo, tá? Só que o que Deus pediu para mim era algo bem diferente disso. Quem é que está tapando o buraquinho da parede, aquele em que eu era a pedrinha do momento, né? Então, vamos voltar de novo para as sensações. Então, a gente pode ficar de mal com a vida, de mal com as pessoas, a gente pode ficar pé da cara consigo mesma, né? Então, assim, são várias coisas que podem acontecer até a gente pegar, tomar as rédeas da vida e ir para onde a gente devia ir. Aí essas pessoas, estou muito velha para fazer isso, mas se não hoje, quando? Né? Então, vamos pegar de novo essas emoções. Se tem Lua, Plutão, como é que é? Saturno, e aí dizem que o branco está montado no verde, e que está todo mundo louco, furioso, né? O autodestrutivo, o destrutivo. Mas tem gente que não está assim, não, beleza? Tá, e a lua da Magali também é geminiana, né? 5 anos, Magali. Nossa Senhora, o tempo voa, né? O amarelo em touro, na casa 3. Assim, ó, gente, o amarelo em touro na casa de gêmeos. Então, é assim, ó. O touro é a percepção, tá? Então, olha só que sensitiva maravilhosa, né? Então, é uma energia empática na casa da percepção, tá? E ainda na casa 3. Na casa da percepção, não, no signo da percepção, né? E na casa 3, que é a casa de gêmeos também. É uma rica de uma amiga. Uma pessoa muito, muito legal para se ter por amiga. Imagina assim, ó, é uma amiga que percebe a gente. Ai, que maravilha, né? Então, imagina que quem seja amigo da Magali deve se sentir muito bem com a Magali, porque é vista, é sentida, é querida, né? É muito bom ser amiga da Magali. E a lua em Virgem na casa 8. Olha só, né? Então, Violeta da Magali está em Mercúrio, né? Violeta do amarelo, um violeta empático na casa da transmutação. Então, vai dizer que não escolhe bem as companhias, né? Muito bom mesmo. Então, assim, ó, agora, imagine assim, ó, imagine se a Magali fosse uma pessoa revoltada, eu entrasse num campo de revolta. Te cuida, Lotoca. Graças a Deus que ela não é assim. Graças a Deus que ela é uma pessoa que não acredita em se revoltar. Ela acredita em modificar toda essa história, né? Então, assim, são ótimos os resultados de trabalhar com uma pessoa com esses aspectos. Quando ela não é uma tirana, quando ela não é uma pessoa revoltada, né? E ser uma tirana, por exemplo, a Magali tem tudo de gêmeos, né? Que é o branco, o onipotente, sabe? Tirania é com branco, né? Faz, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né?
Mas tendo um branco ajustadinho, que é o caso da Magali, a coisa corre muito bem. Muito bem, obrigada. Né? Então, gente, vamos voltar para as emoções ali, só mais um pouquinho para fazer o fechamento. Quando se trata do violeta, aquela lagartinha que está ali resolveu, não suporto mais ser vítima, não suporto mais queimar as pessoas que encostarem em mim, porque tenho medo delas, né? Não suporto mais assim, quero me transformar numa outra coisa e vou me transformar. E ela se transforma, né? Ela para, entra em introspecção e ela vai buscar um jeito melhor de existir. E olha o que acontece. E aí vocês vão me dizer, mas a lagarta já sabia que ela ia se tornar uma borboleta. Eu não tenho ideia do que eu vou me tornar. Sabia mesmo? A lagarta tem uma memória. Não. Entendam que eu estou pegando isso como exemplo, né? Eu estou pegando isso como exemplo. Não. Eu não sei se vai dar certo a minha transformação. Eu não sei se eu vou sair ganhando, se eu vou sair perdendo, entre aspas, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se as pessoas vão me aceitar do jeito que eu vou aceitar. As pessoas que estavam perto de mim não aceitaram a minha transformação. Até hoje não aceitam. Até hoje elas têm ranço comigo por causa do jeito que eu me transformei, tá? A única pessoa que eu conheço que está mais ou menos de bem comigo, com a minha transformação, sou eu mesma, sabe? A maioria das outras que faziam parte da minha vida antes não me suportaram. Eu era uma pessoa de casa cheia. Eu fiquei absolutamente sem nenhum amigo, não sobrou nenhum amigo na primeira transformação que eu fiz. Quando foi a segunda transformação, sabe? Fiquei com um amigo. Na terceira transformação, aí eu já vi mais um pouquinho de gente junto, né? Mas assim, sabe o que é? Durante uma vida tu perder todas as relações que tu tinha? Isso aconteceu comigo. Na segunda transformação, perder quase praticamente todas as relações que eu tive. Aconteceu comigo, tá? Então, hoje em dia, eu já conto com o aleatório, que é as benesses que chegam quando a gente se transforma, e elas chegam. Gente, eu não posso me imaginar na vida que eu tinha antigamente. Não posso suportar a ideia de pensar em viver daquele jeito novamente. Mas eu acredito que se eu tivesse, por um acaso, que viver naquele tipo de vida, eu ia viver melhor aquela vida. Se fosse uma coisa impositiva, né? Que me fosse imposta. Por quê? Porque hoje em dia eu já não sou mais aquela pessoa. Eu já lido com aquela situação de uma outra forma. Então, digamos que haveria uma oitava superior. Ah, Zuleika, tu quer dizer que se tu fosse para lá viver naquela época, tu ia transformar aquelas pessoas, aquela situação? Não, gente. Eu ia me transformar, sabe? Porque aquela situação, aquelas pessoas foram um impulso fenomenal para eu me transformar, né? Então, eles foram um combustível que me ajudou a ser algo que hoje eu digo que é melhor do que ontem. Apesar de eu não ter nada de reclamação de mim no passado, assim, né? Eu achava que eu era uma pessoa bem decidida, bem altruísta, tinha algumas vontades bem bacanas, assim, e eu gosto mesmo. Gosto de perceber de que aquele passado, aquelas pessoas e tudo mais, pode ter sido um jeitinho de eu acordar, de eu descobrir que eu tinha mais por fazer na vida que só aquelas
aquele racinho. Eu desejo para vocês uma outra semana que seja muito boa. Deus abençoe todos nós, que a gente possa lidar, né, com essa semana. O Júlio chegou, né, Júlio? A gente está quase saindo, Júlio, seja bem-vindo. Mas a live vai ficar, você pode assistir depois, então, tá bom? Então, vivam as emoções, não como vítimas, não como vingadores, mas como transmutadores, né? Transformando tudo isso. Aí o pessoal falou essa semana muito em ressignificar, né? Então, vamos ressignificando, mas olhando com esse olhar que eu disse para vocês assim, ó, a gente precisa desenvolver essa coisa da nobreza. É para isso que nós viemos para a Terra, para nós tornarmos cada sentimento cada vez mais nobre, né? Nobreza de sentimentos, né? Eu vou botar para vocês algumas coisas sobre emoções, né? E vou trazer para cima, porque acho que até, inclusive, já tem aqui no grupo, né? Sobre os sentimentos, assim, o que é um sentimento com uma emoção com uma oitava baixa, né? E uma emoção um pouquinho mais acima, tá? Uma vibração para cima. E aí a gente vai conferindo, assim, pelo menos na hora do corre-corre, né? A gente checa ligeirinho, tá, para baixo, para cima, tá. Ah, tá, puxa, esse aqui eu vou caprichar hoje, né? Então, boa semana. Muito obrigada pela companhia. Tchau.